Olá pessoal, eu sou Marcos Petri, este aqui é mais um vídeo do Diário de um Autista e hoje nós reprisamos um tema muito importante aqui no canal com a chegada do Dia dos Finados. Nós vamos falar sobre como contar para o autista sobre a morte, sobre o passamento de um ente querido, como fazer com que isso seja uma coisa natural, simples e sem maiores preocupações para os pais. Eu sei que é bastante complexo para muitas famílias, mas meu pai, principalmente em momentos onde nós íamos a velórios, fazia algumas observações que eu quero dividir com vocês e que talvez facilitem na hora de explicar para o autista que uma pessoa não vira estrelinha, que uma pessoa não simplesmente se vai, que há uma lógica por trás do padecer, do perecer, falecer, e que isto é parte do ciclo da vida. Entender sobre a morte fez com que eu ficasse muito mais maduro e no Dia dos Finados eu pudesse celebrar uma das palavras-chave desse vídeo, que é o legado do finado. Por que as pessoas são importantes para a gente? Mas antes de eu começar a desenrolar esse assunto tão providencial, eu peço que você deixe o like, compartilhe esse vídeo para quem precisar ouvir sobre a importância de falar sobre o Dia dos Finados com o seu filho autista. Eu comecei a observar a importância dos finados desde cedo, através do legado que cada pessoa tinha. Uma vez eu fui a um velório, uma das primeiras vezes, aliás, eu era desse tamaninho, pequenininho. Fiquei muito espantado, primeiro, quando eu vi as pessoas chorando. Fiquei pensando assim, quem é que bateu em quem? Quem deu o primeiro soco? Porque eu achava que era o choro, coisa de quem apanhava na escola. Eu tinha vivido isso bastante, então eu comecei a replicar nos outros lugares. Mas meu pai foi muito sábio. Ele observou e disse, olha, essa é uma dor diferente. Não é uma dor física aqui no teu corpo, como em um braço, em um ombro, numa orelha. É algo que fica maior. É algo que fica dentro do coração da gente. E explicou que o coração da gente, nesse caso, é como as emoções da gente são sentidas. Quando a gente perde alguém, então a gente sente um vazio no peito. Falta aquela pessoa. E aí ele começou a falar de legado. Falta tudo que aquela pessoa fazia. Falta o carinho, falta o cafezinho, falta o cafuné. Outro sobressalto que eu tive foi para onde que vai o corpo quando morre? Porque na minha cabeça eu vinha preparado para ver o corpo embarcando numa nuvem, como dizia o Pica-Pau, né? Embarcar. Ou muitos desenhos do Tom e Jerry também. Mas cadê? O corpo estava lá no caixão, eu ficava pensando, das duas uma. Ou esse corpo não é do meu ente querido, ou esse corpo não vai para o céu. Vai abrir uma portinha embaixo, no chão, e vai o garfinho tentar futucar. Porque se não abriu a portinha dourada com o embarcar, só pode ser ao contrário. E eu esperava, nada das duas possibilidades se concretizarem, até que meu pai, novamente, ele explicou, o céu, o inferno, eles são espirituais. Nunca ninguém evitou esse assunto aqui em casa. Nós tínhamos muita dificuldade de achar referências para que eu pudesse entender, mas nós usávamos a vida no aqui e no agora para preparar. Quando eu ia na catequese, por exemplo, era muito explicado sobre a vida e a morte do ponto de vista espiritual cristão. Então eu digo para vocês, esse ponto de vista, seja ele espiritual, seja ele de outro tipo de abordagem, ele tem que existir, independente daquilo que vocês creiam ou não. Tem que ter esse legado. Para onde esse legado vai? Não adianta falar que vai virar estrelinha, porque talvez o autista possa ver as estrelas no céu e pensar, agora o vovô está lá, depois que a estrela sumiu, o vovô não está mais lá. Como assim? Nós temos que pensar no legado do que fica. Enquanto o legado não morrer, a pessoa não terá morrido.
é muito importante que a gente valorize também. A nossa postura conta para o autista muito do que nós vamos falar no Dia dos Finados. Não adianta celebrar só no Dia dos Finados também. Isso é um grande erro que as pessoas cometem, na minha opinião. Eu vou lembrar só no Dia dos Finados do legado da pessoa. Eu preciso lembrar quando der, quando eu tiver a oportunidade. Eu vejo que desde pequenininho, por exemplo, meu pai fala do meu avô paterno. Ele nos deixou quando eu tinha 2 anos de idade. Mas não faltam histórias dos feitos dele, do que ele fazia de bom, do que ele tinha que aprender, do que ele melhorou a cidade, do que ele melhorou o seu aprendizado enquanto caminhou na terra. Quando eu perdi a minha avó paterna, eu pude acompanhar muito mais de perto, faz pouco tempo que ela nos deixou, e eu entendi também os aprendizados, o que ela deixou aqui, o que ela caminhou, o que ela foi ajudada e o que ela ajudou. E aí tudo isso faz com que o autista entenda que o legado é importante e o autista não simplesmente se esqueça do falecido quando não é Dia dos Finados. Eu acho muito interessante nós pensarmos também em alguns apoios. E eu trouxe aqui um filme que eu vi e me tocou bastante nessa questão do legado, do que eu vou fazer, do que me move e do que move os outros, que é Viva, a Vida é uma Festa, de 2017, que ele fala de um menino com a sua paixão de tocar o violão, e a família dele tinha a tradição da tourada, né? Então ele dialoga muito sobre isso. A avó dele, né? Como que ele se sente nesse sentido, como que é esse mundo espiritual, é muito bacana. Na minha época de criança não tinha ainda esse filme maravilhoso, mas hoje vocês possuem e é uma referência para falar de legado. Quando entra na parte do que o morto fazia, o que ele vai deixar, comentem com seus filhos. Esse filme é muito divertido, é engraçado. A gente olha para a morte como um ciclo da vida, como uma passagem mesmo. E todo dia, quando for possível, nós temos que refletir sobre as pequenas mortes e transformações que o nosso dia traz. Isso talvez prepare o autista para lá na frente olhar para o Dia dos Finados com reverência e com bastante respeito. O que eu queria hoje talvez não seja o que eu vou querer amanhã. O que eu faço agora talvez não é o que eu vou fazer depois. Essa roupa aqui vai sair de moda. Essas pequenas coisas do vai e vem do dia a dia talvez preparem o autista para entender o legado. E quando ele entende o legado, ele entende que a vida nunca tem fim quando se olha para isso. Se vocês conseguirem incutir essa mentalidade nos filhos de vocês de uma maneira pragmática e simples, vocês vão estar fomentando essa vivência do Dia dos Finados sem medo, sem angústia e sem aquele sentimento de que os autistas eles são estoicos, ou seja, eles são incapazes de sentir emoções. Não é verdade. Eles só precisam desses apoios pontuais de vocês. Entender, justificar, fazê-los perceber qual é o legado do finado e por que é importante nós celebrarmos. E a via espiritual da família de vocês comandará esse processo, eu tenho certeza. Eu só peço que vocês tenham paciência e que vocês acompanhem o filho de vocês em cada descoberta e saciem cada curiosidade com simplicidade. Sobre a morte, respondam só aquilo que a criança perguntou. Não precisa fazer alarde. Não precisa fazer terror. A morte é um ciclo da nossa vida. Nós temos que lembrar isso. Pessoal, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa falar sobre a passagem de um ente querido e também para aquelas pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho aqui no Diário de um Autista. Vamos fazer crescer essa comunidade, pessoal. Conto com vocês e conto também com o like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e nos disparar para mais casas de todo o Brasil e de todo o mundo. Nós vamos aprofundar esse assunto que é tão importante na nossa live de aprofundamento do canal Diário de um Autista. Não percam!
Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais. Tchau!